A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículos de número 22 e 23. Assim que você achar, diga glória a Deus. Você aqui na reunião, se você tiver dificuldade, faça o sinal com a sua mão, nós vamos te ajudar a encontrar o texto. Você que acompanha pelo YouTube, o texto estará à disposição no vídeo. E desde já eu quero que você saiba que tudo vai ficar bem. Amém, pessoal? Escuta isso. Tudo vai ficar bem. Você crê nessa palavra? Tudo vai ficar bem. Olha o que diz aqui, ó. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Amém, igreja? Eu vou reler apenas o versículo de número 23. E eu quero reforçar o que eu disse agora há poucos instantes. Tudo vai ficar bem, porque Deus está no controle da sua vida. Amém? Então acompanha comigo a leitura do versículo 23. Escuta com atenção e já recebe, já toma posse. Tudo vai ficar bem. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Você crê nessa palavra? Imagina só, uma mulher com um filho morto no cômodo da casa. Qualquer outra estaria aflita, angustiada, desesperada, se derramando em prantos. Qualquer outra poderia estar assim. Qualquer outra mulher poderia estar agora chorando desesperadamente porque acabara de perder um filho ainda muito moço, ainda muito jovem. Qual a mãe que não chora, que não se desespera? Me refiro às que passam por um momento tão difícil como esse, de perder um filho novo, jovem. Esta mãe não. Esta mãe, ela tinha tanta fé em Deus, e que ela poderia ter de volta o filho que acabara de perder, que ela simplesmente declara essas 3 palavras nesta frase, dizendo: tudo vai bem. Eu pergunto a você: tem algo na tua vida hoje que te faz chorar, que tira o teu sono, o teu sossego, a tua paz, que te entristece, que te deixa mal? Tem dias que você acorda, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é essa situação, e o teu dia já não é mais o mesmo. Teu dia já fica difícil, já fica ruim, você já fica triste. As pessoas até percebem isso. Eu quero que você creia nessa palavra hoje. Tudo vai ficar bem. Amém, igreja? Tudo vai ficar bem. Quem crê nisso, diga amém. Eu leio: e quem crê que tudo vai ficar bem, lê após mim, bom tom em alta voz. Vamos lá. E disse ele: glória a Deus, mas eu creio que dá para ficar melhor um pouco. Só você que crê que vai ficar tudo bem. Vamos lá. E disse ele: porque vais
A ele hoje não é lua nova, nem sábado. E ela disse, com fé, igreja, tudo vai bem. Diga, tudo vai bem. Para quem estiver perto de você, diga, tudo vai ficar bem na sua vida. Você crê nessa palavra? Desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra de Deus, a maior, a mais bela, a mais sincera, a mais verdadeira e a mais gloriosa salva de palmas. Meu Deus, nós te aplaudimos e te glorificamos, porque nós cremos que tudo já está bem. Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra vai ser pregada agora, e sobre cada vida que te aplaude, que te exalta, que te glorifica, derrama da tua graça, da tua virtude, do teu poder. Pai querido, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Toma os lábios do pregador, a boca do mensageiro, remove todos os impedimentos, põe por terra os obstáculos, não deixa nada atrapalhar a pregação da tua palavra. Senhor, envia esta palavra hoje com poder e autoridade, e que ela vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Podeis tomar o seu assento, podeis se assentar. Nós podemos entender a história desta mulher, uma mulher sem nome, porque a Bíblia não relata o nome desta mulher, apenas a sua nacionalidade, se assim podemos dizer, ou a região no qual ela vivia. Nós podemos dividir pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, o cuidado dela para com a obra de Deus e a sua recompensa por esse cuidado. Segundo, a bênção que Deus a dá e ao mesmo tempo a provação que essa mulher passa quando seu filho morre, ou seja, Deus põe essa mulher à prova, e também a maneira que ela reagiu à perda do seu filho, a sua fé, a sua perseverança, a maneira que ela soube lidar com a situação. Essa mulher é um exemplo de fé que nós podemos colocar, eu particularmente vejo assim, entre os 10 maiores exemplos de fé encontrados na palavra de Deus. Na minha lista, essa mulher se encontra, pela maneira que ela lidou com a situação. Para falarmos dela, é necessário entendermos a partir do versículo de número 8. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura. Segundo livro de Reis 4, versículo 8, olha o que vai dizer. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. A primeira coisa que nós vamos aprender com essa mulher aqui, é o cuidado que essa mulher tinha para com o homem de Deus. E como esse homem estava a serviço de Deus, estava a serviço da obra de Deus. A primeira coisa que ela fez foi testificar, foi comprovar: esse homem é de Deus, esse homem é um santo homem de Deus, e por isso eu quero ajudá-lo, e por isso eu quero fazer algo a mais por esse homem, e por isso eu quero abençoá-lo. Nós estamos vivendo um momento na obra de Deus em que a volta do Senhor Jesus está cada vez mais próxima e os sinais estão cada vez mais claros.
O amor de muitos está se esfriando e a apostasia a cada dia que se passa alcança índices altíssimos. O que eu estou querendo dizer é que a fé em Cristo, a fé em Deus, a fé na palavra de Deus, a cada ano que se passa, ela está cada vez mais frágil. E um dos motivos é a corrupção no meio da igreja. Pastores enganadores, fraudulentos, roubadores, que estão colocando a palavra de Deus em descrédito. Por conta de como diz o ditado, muitos acabam pagando. E se você abrir o YouTube hoje e fazer uma pesquisa breve a respeito de pessoas que falam a respeito desse tema, a cada vídeo que você encontrar, você vai ver milhares e milhares de comentários de pessoas concordando com o fato das pessoas virem à igreja e supostamente serem enganadas. Muitos até dizem serem roubadas pela maneira muitas vezes exagerada e pautada em muitas heresias que muitos pastores pelo Brasil e o mundo afora pedem ofertas. Uma coisa eu aprendi: quando o trabalho é feito com sinceridade, com transparência, as pessoas na igreja, elas vão ali identificar que aquele trabalho é de Deus, que aquele pregador é de Deus, que ele está sendo verdadeiro, que ele está sendo sincero. E ele não vai precisar forçar, ele não vai precisar ir de Gênesis a Apocalipse para fazer a pessoa ser dizimista e dar oferta. A pessoa, ela vai aprender a palavra, mas ela vai fazer isso por quê? Porque ela crê que aquele trabalho é um trabalho de quem? É um trabalho vindo de Deus. Quem está compreendendo isso? E quando nós reconhecemos e fazemos, Deus nos abençoa. Eu vou pedir para você deixar Mateus, ou melhor, Reis, marcado e abrir em Mateus capítulo 10. Abrem rapidinho, por favor. Porque aquela mulher abençoava a obra, aquela mulher ajudava o profeta Eliseu e seu auxiliar, porque ela via que aquele homem era de Deus. Ela sabia que aquele homem era um homem de Deus. E Jesus vai dizer que quando nós abençoamos um profeta ou recebemos na qualidade de homem de Deus que ele é, nós recebemos uma recompensa por isso, um galardão por isso. Olha o que vai dizer Mateus capítulo 10, versículo de número 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, ou seja, uma recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, a recompensa vem de quem, igreja? A recompensa vem de Deus. Quem compreende isso? Eu não quero que você devolva dízimo, por exemplo, só porque eu falo. Eu não quero que você dê oferta, por exemplo, só porque eu falo da oferta. Eu quero que você faça primeiro porque é bíblico, primeiro porque está na palavra, primeiro porque o próprio Senhor Jesus disse que assim deveríamos fazer. Mas também eu quero que você faça porque você reconhece que esse trabalho é um trabalho de Deus, que o pastor João Ribe Palharim é um homem de Deus, que eu sou homem de Deus, que a igreja, que a comunidade cristã Paz e Vida faz um trabalho sério, faz um trabalho pautado na palavra, faz um trabalho guiado pelo Espírito Santo do Senhor, porque assim você não vai ter problema nenhum para fazer o seu melhor a cada dia pela obra de Deus. Você não vai precisar muitas vezes eu chegar aqui ou até um outro pastor chegar a ti para falar qualquer coisa a respeito da oferta.
você mesmo vai se sentir impelido pelo Espírito Santo para fazer. Por quê? Não foi Eliseu que pediu àquela mulher pão e água quando ele passava. Não foi Eliseu que pediu para aquela mulher fazer um quarto para ele passar a noite e colocar tudo ali que fosse preciso. Ela viu que aquele homem era um homem de Deus e ela sentiu a necessidade de apoiar. Eu quero que o Espírito Santo testifique em você que esse trabalho é sério, que esse trabalho é feito por homem de Deus, e ainda que eu não fale, não que eu não vou falar, porque eu tenho que ensinar, eu tenho que realmente pedir a contribuição da igreja para que o trabalho continue de pé, mas o Espírito Santo de Deus vai te impelir, o poder de Deus vai te tocar ao ponto que ainda que eu não venha falar absolutamente nada, você vai fazer, você vai devolver o dízimo, você vai fazer as suas ofertas, você vai além do que já faz, e como disse o Senhor Jesus, você vai receber a sua recompensa para a glória de Deus Pai. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Aleluias. Pode aplaudir ao Senhor. Deus é maravilhoso. E qual foi a recompensa desta mulher então? Qual foi a recompensa dela? Volte lá para 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Olha o que vai dizer aqui, o versículo de número 12. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo que se há de haver ou fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, diga glória a Deus, e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Sabe o que é mais lindo nisso aqui? É que ela não precisava de absolutamente nada. Ela tinha tudo. Ela imaginava que não precisava de nada, mas ela não tinha filho. E sabe o que é que eu aprendo? Por mais que uma pessoa tenha tudo, tem sempre algo que Deus pode fazer por ela para lhe abençoar. Por mais que você diga assim: pastor, graças a Deus, Deus já tem me abençoado em tudo, eu não tenho nada para pedir para Deus, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada, eu tenho tudo, graças a Deus, Deus é muito maravilhoso na minha vida. Se você abençoar a obra, Deus tem sempre algo para fazer na sua vida. Amém, minha gente? Deus tem sempre algo maior. Deus tem sempre algo melhor. Deus tem sempre algo grande. Porque como diz o Novo Testamento, Ele faz além daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente pede. Deus tem muito para fazer em nosso favor. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Então agora, ela vai passar por uma grande provação. Em um determinado dia, como qualquer outro, o filho daquela mulher vai se sentir mal, e ele vai ter uma morte ali muito rápida, uma morte súbita praticamente. E a reação dessa mulher vai chamar muito a nossa atenção, porque foi uma reação de muita fé. Eu quero que você avance comigo na leitura, porque nós vamos ler a partir do versículo de número 18, olha o que diz. E crescendo o filho, ou seja, depois de alguns anos,
Sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, com os homens que estavam colhendo, e disse ao seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço: leve-o para sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E o que foi que aconteceu, igreja? Morreu. Eu acredito que deveria ser de manhã cedo ainda, o momento que ele começou a sentir a dor. Ele começou a gritar: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. O pai não soube o que fazer, deu ordem: leve para a mãe dele. Chegando lá, eu creio que ela o tomou nos braços, mesmo já sendo um filho crescido, talvez ali uma criança ou até um pré-adolescente. E ali nos braços desta mulher, esse rapaz, esse menino está gritando, a cabeça está doendo muito, e de repente ele morre. Qualquer pessoa que passe por uma situação como essa, e eu espero que nenhum de nós tenhamos que passar por isso aqui, porque a ordem natural da vida é os filhos enterrar os pais, e não um pai ou uma mãe ter que enterrar o seu filho ou a sua filha. Eu espero que jamais isso aconteça com você, mas qualquer pessoa nesse momento ia cair em desespero, ia começar a gritar, ia começar a chorar muito alto, iria se desesperar. Muitos iriam olhar para o céu e dizer: Deus, por quê? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse? E uns iriam até atribuir a Deus, uns iriam começar até a questionar o Senhor, porque as pessoas têm um hábito, muitas vezes, de quando as coisas dão errado, muitas vezes quando passam por lutas e dificuldades, quando as coisas não dão certo, no momento de uma perda, no momento que perde uma pessoa amada, querida, atribuir a Deus aquela situação. E olha o que essa mulher vai fazer. Veja, versículo de número 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. Ela pegou o filho e levou para aquele mesmo quarto que ela havia mandado construir para o profeta Eliseu, e o colocou na mesma cama. Fechou a porta e saiu. Aqui eu não vejo desespero. Por dentro ela está aflita. Ela está pensando muitas coisas. A natureza humana está querendo falar mais alto. O choro está querendo explodir de dentro ali do peito, mas ela está se contendo. A fé está falando mais alto. A confiança, a certeza em Deus está prevalecendo. Ela está em uma luta, carne contra fé. A carne dela queria gritar, se desesperar, chorar, sair correndo atrás do marido, mas a fé está mantendo ela de pé. Se Deus me deu e agora eu o perdi, Deus pode me devolver. E aí ela toma essa decisão aqui, que foi a que nós lemos no começo, versículo 22. E chamou ao seu marido e disse: manda-me um dos moços. Não falou nada para ninguém, tá? E uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado, que indica que ela tinha um hábito de estar, por exemplo, nos dias de sábado com o profeta Eliseu. É um indicativo. E aí o marido quer saber: por que você quer ir lá? Não é dia de ir falar com ele. Aí ela poderia agora abrir a boca e dizer, né? Não, é porque nosso filho acabou de morrer, ele está morto, eu coloquei ele lá naquele quarto que eu mandei preparar para o profeta Eliseu. Mas ela sabia: ele não vai reagir da mesma maneira que eu estou reagindo. Ele não vai saber lidar com essa situação. Tem que ser algo que tem que ficar comigo.
Tem coisas que dá para dividir com outras pessoas para que elas possam nos ajudar. Mas tem coisas que, se você compartilhar com outras pessoas, só irá piorar a situação. Não é que você tem que esconder, tem que omitir e até mentir, não. Mas tem coisas que só você tem a capacidade de lidar. Só você tem a capacidade de contornar, porque você conhece a palavra, porque você tem o Espírito Santo e você sabe que Deus pode mudar a situação. Quem crê nisso, diga amém. Não é que o crente, o servo de Deus, é um super-herói que tem que carregar todo o peso, que não tem que dividir nada, que não tem que compartilhar, que não tem que dividir o peso com os demais. Em casa, por exemplo, é porque às vezes tem pessoas na sua casa que não vão saber lidar, vão se desesperar, vão ficar angustiados, vão ficar aflitos e vai piorar ainda mais a situação. Tem coisas que Deus permitiu que acontecesse porque Ele sabe que você tem fé para lidar, você tem fé para se manter de pé e você vai saber contornar a situação e com a ajuda dEle você vai dar a volta por cima. E hoje pode ser um dia aflito, um dia de tristeza, um dia ali de lamento. Amanhã Deus pode muito bem transformar isso em alegria pela sua fé. Diga glória a Deus. Se você crê, diga glória a Deus. Tudo vai bem, disse ela. Ah, mas está com dívidas. Tudo vai bem. Ah, mas está doente. Tudo vai bem. Ah, mas o filho está dando problema. Tudo vai bem. Ah, mas o casamento vai mal. Tudo vai bem. Ah, mas está acontecendo isso. Tudo está acontecendo. Tudo vai. E se não está, vai ficar bem a partir de hoje. Em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Tudo vai ficar bem. Pastor, mas a situação é difícil. O problema que eu estou passando em casa é um problema muito difícil. É um problema complicado. É triste de pensar. Se eu começar a falar aqui, eu vou até chorar, porque a luta é grande. Tudo vai bem. Tudo vai ficar bem. Porque Deus é na sua vida. Se você não tivesse Deus, tudo ia ficar mal, mas você tem Deus. E se você tem Deus, tudo vai ficar bem. Uma outra coisa que eu aprendo com essa mulher: não se precipite. Não tome decisões ali no momento de desespero. Qualquer pessoa, num momento como esse, ou a família em si, imediatamente iria preparar agora o que? O enterro do menino, né? O natural, morreu, tem que enterrar. Tem que velar e posteriormente enterrar. Costume da época, tradição judaica, velar o morto. Muitas pessoas iriam, pessoas de todos os lugares, as famílias. A notícia iria se espalhar. Seria uma coisa comum, coisa natural. E posteriormente o menino seria o quê? Enterrado. Só que ela não enterrou o filho. E olha que coisa linda que a gente aprende aqui. A partir do momento que ela enterra, se no caso ela tivesse enterrado, ela teria enterrado aquilo que Deus havia dado para ela. Mesmo que fosse uma coisa natural de se fazer, levando em consideração que ela estava diante de um cadáver que teria que ser posteriormente enterrado. Mas ela estava crendo que aquela situação poderia ser revertida. Ela estava crendo que aquilo poderia mudar. Ela estava acreditando que, de alguma forma, aquela situação seria transformada e o filho que ela acabara de ver morto, ela iria vê-lo vivo outra vez. E às vezes, nós temos que parar para pensar em tudo aquilo que também nós já enterramos. Quantas coisas nós já não enterramos por conta de algo que deu errado a princípio, por conta de não ter dado certo da primeira vez, por conta das coisas não terem saído
da maneira que nós esperávamos, aí nós enterramos. O que eu estou querendo dizer é, nós desistimos, nós deixamos de lado, nós não continuamos, não tentamos uma segunda, não tentamos uma terceira e acabamos perdendo a bênção que Deus havia nos dado. Amém? Ela não se precipitou, não se desesperou, não enterrou o menino, ela o colocou lá naquele quarto, não disse para ninguém está sabendo, só ela, ninguém está sabendo. E agora ela vai em busca do impossível. Por quê? Porque a fé dela está pautada em duas coisas. Primeiro, disse Jesus: tudo é possível ao que crê, até o morto ressuscitar. É a primeira coisa que está pautando a fé dessa mulher. E segundo, naquilo que declarou Salomão: a última palavra vem de Deus. Mas pastor, é a morte. Para a morte não tem jeito, depende. Como depende? Depende da sua fé e de o quanto você acredita no Deus que você serve. Até para a morte há jeito quando se tem fé e quando é a vontade de quem? A vontade de Deus. A última palavra vem do Senhor. Por isso que eu tenho certeza, escuta o que eu vou te dizer, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque você crê. Quem crê mesmo, diga amém. E Deus ainda não deu a última palavra. Deus ainda não deu a última palavra. Tudo vai ficar bem. Tem coisas que eu fico um tanto ali preocupado, é normal, é natural, é de ser humano, mas nunca ninguém vai me ver abalado, desesperado, sem esperança. Minha esposa é prova disso, porque eu tenho tanta fé em Deus que vai dar tudo certo na minha vida, que eu acordo ali com uma certeza que uma hora Deus faz alguma coisa, uma hora Deus usa alguém, uma hora Deus move os céus e a terra e algo vai acontecer. Essa é a minha fé, porque enquanto Deus não dá a última palavra, eu continuo acreditando, eu continuo crendo no impossível, eu continuo crendo no sobrenatural, porque o Deus que eu sirvo, Ele ressuscita mortos, e o Deus que ressuscita mortos, Ele pode todas as coisas, e Ele pode mudar essa situação que está acontecendo com você. Por isso eu declaro mais uma vez, querido, tenha fé, porque tudo vai ficar bem para a glória de Deus. Oh glória, vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E aí ela vai em busca daquele que poderia ajudá-la. Versículo de número 24. Então albardou a jumenta e disse ao moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Ela foi no lugar certo. Um dos significados de Monte Carmelo, eu até anotei aqui, pessoal, é monte, ou melhor, lugar de oração. Monte Carmelo, um dos significados é lugar de, e Jesus disse: a minha casa será chamada casa de quê? Casa de oração. Por isso que a gente tem que estar na casa de oração, porque é na casa de oração que a gente encontra auxílio, resposta, ajuda, a bênção de Deus. Versículo de número 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E o que foi que ela respondeu? O que foi que ela respondeu? Vai bem. Amém, gente? Tem pessoas que têm uma necessidade de dizer que as coisas vão mal.
Tem outras que até aumentam. Não sei se acha que alguém vai ajudar, vai se compadecer, vai chorar junto, vai se entristecer. Tem gente que tem uma necessidade de dizer que tudo vai mal. E alguns não são nem perguntados, já sai procurando alguém para contar. Deixa eu falar o seguinte: poxa, eu estou tão mal, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Aí começa a contar a história. E tem gente que não se contenta em contar só para uma, aí conta para uma segunda, para uma terceira. Daqui a pouco está todo mundo sabendo do que está acontecendo com você. Se você acha que a pessoa vai orar, esquece. Esquece que a pessoa não vai orar, não. E principalmente se você está falando com uma pessoa que não é de Deus, para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, essa é que não vai orar mesmo, essa é que não vai interceder a Deus por você mesmo. Se tem gente que conhece a Deus, conhece a palavra e não ora, tem uns que vão dizer, cada um com seus problemas, eu já tenho as minhas lutas, eu já tenho as minhas dificuldades, eu já estou precisando que orem por mim. Eu acho que está na hora de você começar a fazer conforme essa mulher aqui. Como é que tá as coisas? Tudo vai bem. Amém, pessoal? Aí o problema que tu estava tendo com o teu filho, tudo vai bem. E o problema que tu havia antes me falado, não, mas tudo vai bem. E as coisas se encaixaram, tudo vai bem. Amém, pessoal? Diga, tudo vai bem. Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste, de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Eu ainda não sei o que está acontecendo. Deus ainda não me mostrou. Mas eu sei que ela está como? Com a sua alma triste. Mesmo estando triste, o que foi que ela disse? Tudo vai. Foi o que eu falei para você no começo. É a luta da carne, dos sentimentos, como a fé. Por dentro ela estava destruída, o filho estava morto, mas a fé estava colocando ela de pé. A fé fez com que ela levasse o menino e ficasse lá no quarto, não avisou para ninguém, não fez nada, e a fé fez com que ela fosse ao encontro do profeta. Por quê? Foi por meio deste que eu contemplei da minha maior bênção. E eu creio que é por meio deste que eu vou tê-lo de volta. Aí olha o versículo de número 28. E disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o teu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, lhe trouxe aviso, dizendo, não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia como, pessoal? Morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Oh, glória! Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir,
e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. Diga glória a Deus. E como ela havia liberado a palavra, tudo ficou bem, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus e diga mais uma vez: tudo vai ficar bem. Aleluias, amém, igreja? Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Fique de pé. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.